Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje está aqui na nossa bancada o superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, Arthur Nogueira. Seja muito bem-vindo, superintendente. Ana, eu que agradeço esse espaço muito importante para que a gente possa trazer à sociedade um pouco do nosso trabalho. Essa prestação de contas, ela precisa ser muito natural e ser constante através das mídias que nós temos à disposição. Pois é, e a gente estava até agora mesmo, antes de você chegar aí do outro lado, conversando a respeito da credibilidade que a Polícia Rodoviária tem. Tanto que qualquer coisa que acontece nas rodovias são sempre os primeiros a serem lembrados, superintendente. Daí eu quero perguntar hoje, qual que é o efetivo aqui em Mato Grosso da PRF? Bom, exatos 527. Toda segunda-feira a gente faz um relatório, né, entre aposentou, não aposentou, e fechamos para que a gente tenha a consciência do que trabalhar, né, porque nunca é o suficiente esse número. Eu ia perguntar isso, se é suficiente. Porque a gente tem as atividades operacionais, são aquelas realizadas especificamente nas rodovias, que é o policiamento, as abordagens, né, que geram as apreensões, que atendem os acidentes, mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa ter um trabalho que é a atividade especial, que é aquela atividade administrativa. Vários policiais estão lá para que aqueles que vão para a operação possam ter todo o aparato necessário para a realização daquela atividade. Considerando ainda as dimensões gigantescas aqui do nosso estado. Mato Grosso é o quarto estado, né, em malha rodoviária federal. Então isso é um grande desafio. Superintendente, a gente viu, até nós anotamos aqui, alguns estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, usando scanners, né, para conferir o interior dos veículos, justamente para coibir a questão do tráfego. Aqui em Mato Grosso essa tecnologia existe? Qual que é o nosso aparato? Mato Grosso, assim como Paraná, assim como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, são estados considerados de fronteira. Então tem uma atenção mais especial em relação principalmente ao combate ao tráfico de drogas. Então desde 2012 nós temos o equipamento, que é esse scanner. Ele é utilizado em vários momentos nas fiscalizações. Agora, recentemente, no Rio de Janeiro, que você citou, estava em teste um scanner um pouco menor e que é operado pelo próprio policial, né? Uma indústria que inventou esse aparelho devido à dificuldade do existente atual, e isso está em fase de teste para saber se realmente dará certo, terá um resultado e se será aprovado para aquisição para as forças de segurança. Qual que é a sua opinião sobre? Olha, eu não tive contato com esse equipamento. Ele foi testado no Rio de Janeiro com algumas equipes de policiais. A gente ainda não recebeu o relatório. Não deu ainda para avaliar. O que a gente utiliza hoje, ele é eficiente, só que ele tem um custo muito alto de manutenção. Então isso inviabiliza um pouco a utilização mais constante desse equipamento. Tá certo. Tem uma situação, e eu já quero trazer ela agora, que foi até, de certa forma, um pouco polêmica, que se refere ali à desmilitarização, né, da formação dos agentes da PRF. Inclusive, isso parece-me que seria até discutido junto com o ministro Flávio Dino. A proposta previa mudanças, né, na formação dos oficiais. Como é que ficou isso? Olha, avançou, não avançou? Em que pé que está essa situação? É interessante, Ana, até agradeço trazer esse assunto, porque a gente pode esclarecer para o cidadão que a PRF, assim como a Polícia Federal e a Polícia Ferroviária Federal, que são as polícias da União, que é do país, do Estado brasileiro, não são militares, são servidores públicos civis. Então não há patente. Há a descrição, Policial Rodoviário Federal, a PRF é de cargo único. O que nos diferencia são as funções existentes no organograma da instituição. Então houve um erro durante o governo Bolsonaro de querer levar para a antiga academia, que hoje é a universidade da PRF, essa militarização na formação.
né? Não tem nada a ver a militarização com a atividade da PRF. Então, isso foi corrigido com o ex-ministro Flávio Dino, foi toda revisada pelo diretor-geral da PRF, que nomeou um diretor para a universidade da PRF, que teve essa missão de rever todo o ensino e retomar isso, trazendo a parte de direitos humanos que tinha ficado de fora para as duas últimas turmas de 2021 e 2022 que foram formadas, e isso para evitar algumas questões como aquela que ocorreu daquele caso, né, lá em Sergipe, trágico, sim, da morte do Genivaldo, salvo engano. Né? Então, esse tipo de... Dos gases, isso, né? Sim, esse tipo de atitude, de comportamento não faz parte da doutrina da PRF. Nós somos extremamente contrários a esse tipo de atitude. Tinha um rumor, inclusive, ainda sobre esse assunto, que a polícia que chegou a circular que seria até desarmada. Isso procede? Não, isso aí foi mais fake do que realidade. Tá certo. Em nenhum momento se cogitou isso. Tá certo. Agora, falando dos números que a gente nem gostaria que tivessem ocorrido, né, que foram de perdas de vidas aqui nas rodovias de Mato Grosso. Quais os nossos números? Isso com referência ao ano passado. Nem vamos trazer ainda os de agora, mas com relação aos do ano passado. É um reflexo, viu, Ana? É muito interessante que vem do comportamento humano e da política adotada pelo governo federal, né? Então se esqueceram de trabalhar a segurança viária. A PRF tem na sua essência a segurança viária, é salvar vidas, porque as vidas que a gente fala em acidentes de trânsito são vidas perdidas de imediato, elas são instantâneas. A pessoa sai da sua casa, sai do seu trabalho e não chega ao seu destino. Então, nós sabemos o quanto é dolorido ser mensageiro dessa notícia para familiares. E quando é próximo a municípios, onde os familiares chegam no local do acidente, nós sentimos essa dor. Então a gente trabalha com os equipamentos que temos, e aqui eu quero frisar o equipamento que é o controlador de velocidade, mais conhecido como radar, que é operado pelos policiais. Ele tem um efeito de reduzir a letalidade dos acidentes, porque uma questão é você acidentar-se a 60 km por hora. A outra é você se acidentar a 140, 160. O impacto é muito maior. Não tem veículo com uma segurança suficiente para suportar uma colisão frontal com um veículo de carga, com a massa várias vezes maior que a do seu automóvel, que vai salvar as pessoas que estão ali dentro. Então vai estourar os airbags, não importa freio ABS, barra de segurança, pode ser o carro mais seguro, que as pessoas serão gravemente afetadas e perderão inclusive a sua vida. Então nos 4 anos que se passaram, foram desativados várias lombadas eletrônicas, a exemplo da Serra de São Vicente, muito conhecida aqui no nosso estado. Fica na BR-364. Foi orientado a PRF a não utilizar esses radares, então muitos ficaram sem operação por um período quase que total do governo anterior. E quando a gente volta com a educação, com a prevenção, as palestras nas escolas, cinema rodoviário, nós temos aqui festival de educação para o trânsito e trazemos a utilização desses equipamentos, você começa a reduzir os acidentes. 2023 quase que equiparamos, freamos o crescimento que vinha e agora 2024 já há uma leve queda no número de mortes em comparação aos anos anteriores. Então, veio numa crescente. Quando eu saí em 2017, que fui superintendente, nós tínhamos reduzido as mortes para 191 mortes. Quando eu retorno, está em 270. Daí a gente vai analisar as causas. A velocidade é uma das principais causas de ferimentos graves e mortes, né? Porque seja batendo com outro veículo, seja saindo de pista, tombando ou capotando, os efeitos são maiores. Aí vem outras questões como a bebida alcoólica dos condutores que ainda insistem, não utilização de cinto de segurança. Muitas pessoas, quando o veículo sai de pista, já são arremessadas para fora, que se tivesse dentro do veículo poderiam ser salvas.
todos os comportamentos humanos simples estão na legislação de trânsito que, se cumpridas, poderia evitar esse número que é muito alarmante de mortes no Brasil. Nós estamos falando de cerca de 24 mil mortes no Brasil todo no ano de 2023. É muita gente. No caso aqui de Mato Grosso, a gente até tem uns números aqui. 271 pessoas morreram em 2023, em 2.310 acidentes. Aí pode vir a pergunta, é muito ou é pouco? Depende da referência. Se for um parente meu, uma pessoa próxima, se for só uma morte já é muito. É sempre muito. Então as pessoas acham normal morrer 271 pessoas durante o ano. É muita gente, é mais do que um avião lotado todo ano morrendo nas rodovias federais em Mato Grosso. Aí fica naquele discurso de culpar a infraestrutura da via e não analisar as causas, que está relacionado diretamente ao comportamento dos motoristas que poderiam ter evitado aquele acidente. A velocidade acaba sendo sempre uma das maiores provocadoras aí de acidentes. Qual que é o detalhe na dinâmica do trânsito? Então, assim, vamos construir uma avenida aqui que ela tem toda a tecnologia, a mais moderna tecnologia do mundo. E vou colocar aqui os carros mais modernos que existem na indústria automobilística. É uma garantia de que vai zerar, não vai ter nenhum acidente naquele local? Não, não é. Porque existe o fator humano. Quem comanda o veículo é um ser humano. Ele toma as decisões, se ele vai acelerar, que horas que ele vai frear, se ele vai usar o celular, se ele vai colocar o cinto de segurança, qual que é o momento que ele vai ultrapassar, qual que é a distância que ele vai manter do veículo que está à sua frente. Será que vai dar tempo, se ele parar, de eu segurar o meu veículo e não colidir na traseira? Eu já ouvi absurdos, sabe? A gente falando de velocidade, das pessoas dizerem assim, mas na rodovia você não pode andar devagar. Quando você está em BR, assim, você tem que andar muito rápido, porque todo mundo anda muito rápido, e aí a pessoa tem que andar rápido também, senão você fica para trás, você se perde ali e acaba provocando acidentes. São pérolas. Fala pra gente disso. São pérolas. Gente, são pérolas. Então, assim, eu não vou andar atrás da carreta porque pode soltar uma peça, pode despencar uma carga. São algumas pérolas que a gente escuta, principalmente quando a gente aborda o cidadão que fez uma ultrapassagem no local não permitido. Isso. Aí justifica. Não, mas eu não vi a sinalização, eu estava vendo uma fumaça no pneu, ou está caindo soja no meu para-brisa. Então, algumas pérolas que a gente fica pensando assim, ele não sabe o risco que ele correu em relação a essa conduta que ele decidiu tomar. E muitas vezes é tarde, ele não consegue ser abordado para justificar. Ele vai se deparar com a PRF já fazendo o atendimento daquele acidente. Pois é, a gente falando aqui da criatividade dos condutores nas rodovias, não somente nas desculpas para evitar os seus excessos, mas aí a gente sabe também das apreensões de drogas que a PRF faz. Então eu queria que o senhor puxasse aí na memória agora um caso inusitado que o senhor pudesse contar para a gente, algo que vocês descobriram relacionado ao tráfico de drogas, que até vocês, que têm ali toda uma experiência, enfim, já estão acostumados com aquela situação, mas que foram surpreendidos. Será que o senhor pode trazer algum caso para a gente? Quase 14 toneladas em 2023 foram apreendidas nas rodovias federais pela PRF. Aqui só em Mato Grosso. Se a gente jogar em número de Brasil, que nós batemos o recorde de apreensão, só de maconha foram 550 toneladas. Sendo Mato Grosso do Sul, Paraná, que é a entrada ali do Paraguai, a maconha, 150 toneladas no estado, 260 em outro. Então, Mato Grosso fica entre os 5 que mais apreendem drogas nas rodovias federais. E nas mais diversas modalidades. E uma delas nos chamou muita atenção, dentro de boneca. Uma dentro de boneca e outra dentro de fralda descartável. Fralda descartável. E teve uma outra na cadeirinha, aquela cadeirinha para transporte de criança no veículo. Também os cães farejadores detectados. Então, esse tipo de apreensão inusitada, os cães farejadores conseguem identificar. Aí é só abrir que a droga estará lá. Quantos cães a gente tem aqui? Hoje nós temos 6 cães em atividades no estado.
Atuando em todas as regiões aqui nossas? Quando necessário a gente desloca, mas como a gente sabe qual é a rota, a gente tem os canis principais nessas principais rotas. Qual que é a diferença do cão para uma fiscalização, por exemplo, em um ônibus? Então a equipe vai parar um ônibus, tem 42 passageiros, bagagem embaixo, bagagem em cima. Se não tiver o cão, você imagina ter que abrir todas aquelas caixas, aquelas malas, aquelas bolsas, olhar um por um, quanto tempo isso demora. Eu fui dessa época. A gente demorava 2h30, 3 para fiscalizar um ônibus como com esse. Os cães? E muitas vezes não achava nada. Com os cães, em 5 minutos, ele faz a varredura no veículo e se tiver, ele indica, você pode ir lá abrir sem medo que o entorpecente estará ali. Está ali, olha só. Quais são as rotas do tráfico aqui no nosso estado, as rodovias? Apesar do dinamismo dos últimos anos, a principal rota é o 63, 364, que é a espinha dorsal. Né? Por quê? O que eles fazem? Eles se misturam, né, aos quase 30 mil veículos, principalmente são veículos de carga, 80 e poucos % são veículos de carga. Fica muito mais difícil para a gente chegar naquele que está com a droga escondida. Então eles caem nessa vala comum, como se fosse um veículo ali transitando normalmente, e dificulta o trabalho da polícia. Mas o crime é dinâmico, a polícia também é dinâmica. A gente investe em tecnologia, investe no trabalho de inteligência, capacitando e aumentando, né, a equipe de policiais que visualizam esse cenário para que a gente possa tentar chegar o mais próximo possível, aumentando esses resultados. A 163 e a 364 também são as rodovias que encabeçam aí a lista das mais perigosas quando se refere a acidentes fatais também? Aí a gente tem duas situações que nós identificamos em 2023, quando se fala é a rodovia mais perigosa. Se for em número de acidentes registrados, a 163 e 364 encabeçam isso, seguido pela 070. Depois vem a 174 e a 158. Mas quando você pega o número de mortes nesses acidentes, aí vem a surpresa. A BR-174 foi a mais letal em 2023. Porque pegando o número de acidentes com o número de mortes da 163 e 364, elas chegaram ao índice entre 10% e 11%. Quando você chega na 174, ela chegou a 21%. Teve um número de acidente menor, mas matou mais pessoas nos acidentes. E tem uma explicação. Sim. A gente volta lá na velocidade. É uma rodovia com menos fluxo de veículos de carga, muita reta, a pista simples, as pessoas se sentem na confiança de acelerar mais. Então, quando o acidente ocorre, são acidentes gravíssimos que matam, às vezes, uma família toda. Pois é, infelizmente, inclusive você que acompanha o Repórter MT tem acompanhado. A gente, infelizmente, traz esses registros desses acidentes fatais aqui. Já estamos chegando quase que no finalzinho aqui da nossa entrevista, e eu vou ter que perguntar. O senhor foi candidato ao governo, já foi candidato ao governo do estado. Esse ano nós temos eleições, e aí é claro que a gente vai perguntar se existe alguma pretensão de retomar aí essa tentativa de entrar aí, de adentrar na vida, continuar aí na vida política, né? Entrar, na verdade, na vida política, sendo candidato a algum cargo esse ano, tem pretensões? Ana, você trouxe um capítulo de 2018, né? Era um outro cenário, certo? Eu sou daqui de Mato Grosso, conheço bem a política local. E é, né, muito bem articulado, isso, inclusive no meio, a gente sabe, por isso a gente 2020, né, eu naveguei para ser um dos candidatos a prefeito, mas as circunstâncias partidárias me fizeram recuar. Agora, para 2024, eu não tenho essa pretensão, porque eu assumi... Foi a prefeito que o senhor foi? Eu fui a governador em 2018. Isso. E viria a prefeito em 2020. Isso mesmo. Mas aí, por algumas circunstâncias, a gente sabe como é que funciona esses bastidores da política, eu recuei, né, e fui me dedicar à minha vida pessoal, e agora a minha dedicação foi à PRF,
para recuperar a imagem, a credibilidade que saiu muito arranhada, principalmente no período eleitoral, né, com relação a alguns comportamentos que tivemos expostos na mídia da Polícia Rodoviária Federal. Então eu fiz esse compromisso, assumi esse compromisso, quero levar isso, né, em um patamar que a gente possa fazer uma entrega, quem sabe lá, né, em 2026, é isso, a próxima, a gente tenha a oportunidade de um cenário mais favorável. Muito bem, então a política ainda está rodeando por aí. A política faz parte da vida de todos nós, né? Muito bem. Superintendente, eu quero, antes das suas falas finais, agradecer, obviamente, a sua conversa aqui conosco, enfim, as informações que o senhor nos traz, que é sempre muito bem-vindo, e, claro, desejar que a PRF continue exercendo seu trabalho com excelência, como há tantos anos o faz aqui no Estado. Eu agradeço esse espaço, lembro ao cidadão que nós temos um número gratuito que é 191, 24 horas, para informações, denúncias, né, aquilo que você precisar, os policiais estão lá para atender, e nos ajude, né, se você tem alguma informação, né, de alguém que está se movimentando de uma forma diferente nas rodovias, né, patrimônio, alguns comportamentos que você acha que pode ser algo ilícito, avise o 191 que a Polícia Rodoviária Federal terá um maior prazer em acompanhar e trazer o resultado, né, da sua iniciação. Cada um pode ser, né, um elemento de fiscalização na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada também a vocês, meus amigos, que nos acompanharam aqui nessa nossa entrevista. Não vão embora sem antes se inscrever no nosso canal, também nos acompanhar nas nossas redes sociais. Acompanhe as nossas notícias no site Repórter MT, para que você seja sempre muito bem informado, como falou aqui, ó, o superintendente. Segue a dica. Quanto a nós, vocês já sabem, a qualquer momento a gente volta com um novo assunto e também um novo entrevistado, amigos. Até qualquer hora. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva Conexões Reais!